Vamos abrir a palavra de Deus num versículo. Estava pensando nisso hoje aqui. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos, o capítulo 14, um versículo apenas. Eu parabenizo a ideia do pastor Ronaldo, poder reunir aqui os seus liderados para poder treiná-los na palavra de Deus. Mike Murdock escreveu, ele tem uma mensagem antológica que diz assim, o tema da mensagem é 10 coisas que eu faria se eu tivesse que reiniciar meu ministério no dia de hoje. 10 coisas que eu não erraria mais. E uma das coisas que ele dá mais ênfase ali é essa. Eu treinaria mais as pessoas que trabalham comigo no ministério. E então é muito importante. Eu também faço isso lá no campo de trabalho. Porque esse aqui, na verdade, aqui é o nosso altar, né? Aqui é o lugar onde Deus nos colocou. Então, Romanos capítulo 14, o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. Muito obrigado. Há algum tempo eu venho pensando sobre este versículo. Na verdade, o apóstolo Paulo usou aqui de um poder de síntese extraordinário. Jesus também, uma vez, foi questionado, disse, Senhor, tem muitos mandamentos. Qual é o maior de todos eles? E Jesus disse então, amar a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, esse aí é o maior de todos. A lei e os profetas estão resumidos nesta expressão, ou nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E Paulo vem aqui agora falando, eu chegaria até ao ponto de dizer que talvez o suprassumo, o extrato, a síntese das sínteses do que Paulo ensinou ao longo de todas as suas epístolas, eu me atreveria a dizer que está nesse versículo aqui. Veja que coisa preciosa. Olhe isso aí. Pense bem. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e alegria e paz no Espírito Santo. Alguém chega e pergunta para Paulo,
O que é o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos pegar esse versículo, vamos tentar aqui fazer uma exegese do que Paulo, para sintetizar tantas coisas extraordinárias que ele nos ensina, ele mostra isso. Síntese é uma coisa muito importante. Uma vez, eu estava assim, fiz muito um estudo bíblico sobre a unção de Deus. Então você pega muitos estudos, comentários, e aí cada um dá uma definição, um amplia mais do que o outro amplia mais um pouco, depois o outro amplia mais um pouco, aí vem outro e desamplia o que ampliou. E na verdade é que no final, a Bíblia diz assim, vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, João falou isso. Mas o que é isso? Que coisa extraordinária é essa unção? Vai lá para o Antigo Testamento, os profetas ungiam os reis. Depois Jesus vem sendo ungido como sendo enviado de Deus. Aliás, a expressão Messias quer dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A expressão Messias quer dizer ungido. E aí eu fiquei estudando esse trem e tal, não achei um conceito sobre isso aí. Aí encontrei com um velho pastor Isaías de Souza Maciel. Ele tem 88 anos de vida hoje. Está lúcido, perfeito. Eu perguntei para ele, pastor, estou fazendo um estudo aqui sobre o que é unção de Deus. Mas eu não consegui achar, tem muita coisa, a Bíblia fala sobre muita coisa. Na sua opinião, o que é unção? Ele disse, meu filho, isso é uma coisa tão simples. O que é unção? O que é uma pessoa ungida na casa de Deus? O que é unção? Ele disse, é uma coisa mais simples do mundo. Meu filho, unção é que uns são e outros não são. Unção é isso. Eu fiquei olhando assim e falei, gente do céu, estudei tanto para esse homem. Podia ter aprendido isso, tinha evitado essas horas todas de quebrar a cabeça. A obra de Deus é assim, irmãos, uns são e outros não são. Pastor Paulo Leivas Macalão, que é o fundador do Ministério de Madureira, um dia estava numa convenção com o pastor Cícero Canuto de Lima. O pastor Cícero é o pastor da Assembleia de Deus do Belenzinho. Belém, de onde surgiu Belém, e aí tem esse negócio de missão em Madureira, né? Então, ele estava participando de uma convenção nacional, uma convenção geral, uma assembleia geral da convenção. E que coisa interessante. O pastor Paulo Leivas Macalão nunca foi presidente da CGADB. Como é que pode? E o pastor Cícero foi acho que uma ou duas vezes só. Mas são os pais da igreja. Foi Daniel Berg, na Vingra aí, passa por Otto Nelson, passa aí por alguns outros aí, mas quando chegou para ficar com a igreja no Brasil, aí é esses dois aí, o pastor Paulo Leivas Macalão e o pastor Cícero. Dali para frente vem seguindo a linha aí de sucessão. Mas são os patriarcas. Então ele estava assim na convenção, lá em Santo André. Isso foi na década de 70, 75. E ele estavam assim, sentados, como os irmãos estão sentados assim, aí a mesa assim estava composta. Eu queria convidar o pastor Cícero, o pastor Paulo para sentar aqui. Não, aqui para nós está bom aqui.
Aí os dois estavam sentadinhos assim, dois antigos, patriarcas. E aí, abre o temário, vamos ver o que tem no temário aqui, irmão, para tratar. E deram os nomes dos temários e tal. Aí, temário 1, para discutir a matéria. Aí, escreveu lá um bocado de gente. E um pastor assim, mais exaltado, mais falador, assim, intelectual. Ele pediu a palavra. Ela falou, quer dar uma palavra aí dentro desse assunto. Era um tema lá sobre o crescimento da obra de Deus, como fazer para crescer a obra de Deus, evangelizar. E aí esse irmão veio, levantou assim, pegou a palavra. Ele era um orador assim, muito vibrante. E aí ele pediu a palavra e diz, irmãos, quer dizer para os irmãos aqui que nós estamos tratando desse assunto de evangelização e obra missionária, e eu quero dizer para os irmãos aqui, que aqui não tem ninguém grande, aqui todo mundo é igual. Todo mundo aqui é igual, nós somos tudo igual. Que a credencial que eu carrego é que os irmãos carregam também, que não tem pastor grande, pastor pequeno. E ele começou a falar. E vocês sabem, quando começa a falar assim, tem uns caras que gostam desse tipo de conversa. Toda igreja tem isso. Aqui não tem, mas lá em Madureira tem demais. Aí, um camarada falou, e um outro gritou, é isso mesmo, aqui não tem ninguém grande não, aqui todo mundo é igual. Aí, irmão Cícero olhou um pouco e disse, esses caras estão falando de nós, irmão Paulo. O assunto não tem nada a ver, ele está falando de mim. Aí o irmão Cícero disse, será que ele está falando mesmo, Paulo? Eu acho que está, pastor, que você vê que ele está dando indireta assim e fica olhando para nós. O irmão Paulo olhou e disse, rapaz, deixa ele acabar de falar. Aí o cara falou, irmão, chegou a babar, assim, tanto falar, suou o paletó. Aí falou. Aí depois que ele terminou de falar, aí o irmão Paulo disse, eu quero uma palavra. Aí levantou da cadeirinha, subiu assim no plenário, e foi lá no cantinho e disse. Aí o plenário já disse, gente, Jeová vai bradar na terra agora. Aí o irmão Paulo levantou e disse, irmão, eu estava ouvindo a palavra desse irmão aí, foi eu que consagrei ele aceitou Jesus como Salvador lá na igreja. Eu consagrei ele. Agora ele está andando por aí e tal, ele está com a cabeça cheia de coisa. Meu filho, você tem razão mesmo. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Nós somos tudo igual. A sua credencial é da cor da minha. Está tudo certinho. Agora só tem uma coisa para dizer para você, meu filho. Que Jesus deu mais para mim do que para você. Isso ele deu. Nós somos tudo igual. Mas que Jesus deu mais para mim e para o irmão Cícero do que para você. Isso aí não tem como dizer não. O irmão não precisa dizer que a convenção acabou ali, né? O presidente disse, irmão, vamos ficar cantando uns hinos aqui até dar o dia de nós ir embora, porque nós não temos mais nada para tratar aqui hoje. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, a quem tem, será dado. E a quem não tem, até o que tem, será tomado. Por que é isso, hein? Porque Deus tem um senso de economia extraordinário, irmãos. Deus só aposta naqueles que têm condições de produzir alguma coisa a mais para Ele. Será que Deus vai ficar perdendo tempo com gente ruim? A gente é que perde tempo com gente ruim. Deus não perde tempo com isso, não. Por isso que lá na parábola da prestação de conta, dos talentos, o que tinha um, disse, Senhor, eu só tinha um. Ele já começou dizendo, eu só tinha um. E o que eu tinha, eu fiquei com medo do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um homem duro, um homem ruim, um homem mau. Colhe onde é que não planta. Olha a noção que esse cara tinha de Deus. Então eu queria dizer para o senhor que eu peguei esse talento e falei, eu vou pelo menos guardar o que eu tenho aqui, para quando esse homem chegar, eu devolvo para ele.
e fico livre dessa tarefa. E enterrei o talento, está aqui, ó. O Senhor me deu, está aqui, está na tua mão aí. Aí Deus disse, eu vou usar a mesma resposta que você. Servo mau, malvado. Se você sabe que eu colho onde é que eu não planto, que eu sou esse homem mau todo, por que você não fez nada com o talento que eu te dei? Pega esse talento e dá para aquele que tem trabalhado mais. E pega esse servo e joga no lugar aonde o fogo consome, aonde há choro e ranger de dentes. Por que ele pegou e não deu porque tinha 5 ou porque tinha 3? Porque Deus dá tarefa a cada um segundo a capacidade de cada um. Deus sabe qual é o potencial que cada um de nós temos. E quer ver outra coisa? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. O segredo de você ser colocado no muito é você ser fiel no pouco. Se você não é fiel no pouquinho que Deus coloca na tua mão, Deus não vai poder te dar coisa nenhuma. Porque Ele vai testar a minha e a tua fidelidade, não são nas grandes coisas, são nas pequenas. E há um adágio popular que diz assim, que o Satanás está nos pequenos detalhes. E é verdade. E é verdade. O diabo não está preocupado com grandes coisas, não. Ele pega, às vezes, a gente nos detalhes. É nas entrelinhas da nossa vida. É naquelas coisas que, às vezes, a gente quase que não dá valor nenhum. São nos pequenos erros, nos pequenos pecados, nas pequenas coisas, se é que existem pecados pequenos, mas a gente conceitua isso. Na nossa mente, a gente tem noção disso. Para Deus, pecado é transgressão contra a lei moral de Deus. Para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. Mas a gente conceitua isso. Mas mais sério quanto o pecado é o embaraço. Tem gente que não está no pecado, mas está no embaraço. Ele está enrolado. É como uma teia de aranha, que a aranha vai construindo, e aquele inseto não percebe, quando ele der por si, ele já está amarrado, e aí ele não escapa mais. Aí é só fechar a rede e destruir. Satanás está nos detalhes. Então, olha só. Irmãos, eu não vou pregar a mensagem aqui para nós ficar pulando aqui, saltitando, nada disso. Isso aqui é estudo para obreiros. Os irmãos estão pensando antes de mim, eu sou pastor de igreja. Eu não sou pregador desses de pular e tal. Eu não uso brilhantina no cabelo, não pulo para lá e para cá. Não tem esse negócio, não. Sabe, lá na Madureira a gente faz isso. Lá tem uma vigília, que é toda a última sexta-feira do mês, é coisa de doido. Eu falo que só vem doido para essa vigília. Vigília não é coisa de crente normal, é só para crente espiritual, coisa de maluco. Depois das 2 horas, então, aí tem aviãozinho de Jeová, guarda de trânsito, peãozinho. Negócio, pau quebra lá. Eu gosto disso aí. Isso aí é bom. Mas vamos fazer reflexão. Isso aqui é um seminário para nós fazermos reflexão. Então, essas coisas a gente faz aí, mas tem hora. Eu não sou muito dado a isso. Depois de um tempo, a gente vai perdendo esses jeitos de pregador, manifestar, as coisas todas. A gente vai ficando mais pastor. Eu sou pastor de igreja. Então, nós vamos conversar aqui hoje. Tá bom assim, irmão? Então vamos conversar. Vamos continuar conversando. Reino de Deus. Reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus. Quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre reino de Deus e reino dos céus, e quantas vezes Ele falou sobre igreja?
Anota aí. Sobre igreja, ele só falou 2 vezes. 2. Está no Evangelho de Mateus. Ele usou essa expressão igreja 2 vezes. Às vezes a gente pensa que igreja ela é importante. E sobre reino de Deus, anote aí, o reino dos céus. Nos evangelhos você encontra 51 vezes. Sendo que só no Evangelho de Mateus, você encontra a expressão reino dos céus 32 vezes. E ao longo de todo o Novo Testamento, você vai encontrar 65 vezes a expressão reino de Deus e o reino dos céus. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é por que Jesus usou só 2 vezes a palavra igreja, e quando ele falava sobre as coisas de Deus, ele falava sobre reino de Deus ou reino dos céus. Daí é facilmente, por uma mera estatística, de que no entendimento de Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus é mais importante do que a igreja. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. A igreja, ela é um componente importante deste reino. É algo essencial, fundamental. Mas o reino de Deus é muito maior. Porque a igreja, irmãos, não é a placa denominacional. Por mais óbvio que seja que a gente esteja falando aqui, a igreja não são as 4 paredes. A igreja não é a totalidade, a reunião das pessoas. Sabe quem é a igreja, irmão, na terra? Sou eu e você individualmente. Eu sou igreja. Quando Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele não está falando da instituição, não. Ele está falando de mim e de você como pessoa. Eu e você que somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. As placas denominacionais, os cargos ministeriais, isso tudo são coisas importantes, tem o seu lugar. Mas aqui, os ministérios, tudo, aqui, lá no céu não tem pastor. Lá no céu não tem evangelista, não tem missionário, não tem profeta. Tem profeta no céu, profetizar para quem? Isso é para nós aqui. É para a organicidade desta estrutura que faz parte de um algo que é muito maior e transcendente, que é o reino. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, dê glória a Jesus. Então, irmão, antes de você ficar preocupado com a igreja, pense um pouco mais, pense no reino. Você não é apenas membro de uma igreja, você é parte integrante de uma coisa muito maior, que é o reino de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Jesus. Abre o entendimento, irmão. O problema é que
às vezes a gente quer coisificar o que é espiritual. A gente quer mensurar, a gente quer botar Deus numa caixa de sapato. E pensa que Deus vai se moldar as nossas formas. Deus não tem forma, Deus tem formas de trabalhar, acabou. Ninguém consegue entender a mente dele. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão profundos são os seus pensamentos. Não dá. O cara às vezes está com um pouquinho de teologia e já acha que sabe muita coisa. Deixa de ser bobo, irmão. Deixa de ser besta. Está fazendo papel de bobão aí. Isso aí é para te dar uma luz, para você ir mais fundo. Não pode ficar nessas aguinhas rasas aí, não. Entra para dentro desse lago aí, rapaz. Não tem medo de se afogar, não. Glória a Jesus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Vamos pensar nisso. Vamos fazer uma exegese aqui, a grosso modo falando. Quer dizer, o reino de Deus não é pautado em coisas deste mundo natural. Comida e bebida é coisa deste mundo natural, desta vida presente. Jesus disse assim: por que vocês ficam preocupados com o que vão comer, vão beber ou vão vestir? Observe as aves dos céus. Elas não trabalham, nem fiam, mas todos os dias o meu Pai prepara alimento para elas. Atenção, você sabia que o pardalzinho, pardal que é uma avezinha que ninguém dá valor, em alguns lugares é tratada até como uma praga, essa é a expressão. Um pombinho. Eles já tomaram café hoje, já almoçaram, tomaram o cafezinho das 3, já jantaram e já está todo mundo dormindo nessa hora. Alguém já viu um pombinho magrinho? Eu nunca vi. Eu só vejo pombinho assim andando no meio da praça, ele é bem gordinho, tudo cheinho. E bonito. Pelo brilhante, você olha para um pombo assim, pombo, que ninguém dá valor. Pombozinho. Tem uns que tem um pelo mais brilhante assim, uma hora você olha, está numa cor, depois você olha, dá uma outra cor assim, vira um arco assim, uma coisa, um degradê. Você fica olhando aquela beleza, aquele bichinho. E você viu que pombinho, ele não anda de cabeça baixa. Eu nunca vi pombinho triste. Ele anda sempre de cabeça erguida, e ele corre para lá e para cá, e é sempre alegrinho. E vai ciscando aqui, ciscando ali. As aves dos céus já amanheceram hoje de manhã. Elas amanheceram cantando. Elas já louvaram a Deus hoje pela manhã. Aleluia! Enquanto você está reclamando da vida aí, elas já cantaram, já louvaram ao Senhor. Elas amanhecem, sabe por que elas cantam? É uma maneira delas dizer assim: Pai Celestial, eu estou aqui, dependo só do Senhor. Eu não tenho emprego, nem carteira assinada. Se o Senhor não preparar comida, eu vou morrer. E elas saem depois que louvam o Senhor, e o Senhor prepara comida para todas elas. E você já louvou a Deus hoje?
Você passou o dia todo reclamando da vida. Eu não sou assim. Tem crente que vive desse jeito. A vida dele é só viver reclamando. Eu não sei, eu não sou, eu não vou, eu não quero. Irmão, como é que você está? Está difícil. Por que está difícil, irmão? Porque não está fácil. Mas por que não está fácil? Porque está difícil. Irmão, mas não vai melhorar? Não, não vai não. Para mim é tudo ruim mesmo. Eu estou marcado para viver. Eu estou debaixo dessa luta. O Satanás me cercou. O cão está atrás de mim, ele quer me matar. Eu já soube que a minha vizinha fez um trabalho de saravá para mim, de macumba, para acabar com a minha vida. E eu estou aqui debaixo, eu estou sentindo uma dor aqui, eu acho que já é o saravá que me pegou. É o cão. E ele vai vivendo debaixo desse saravá aí, dessa macumba, desse rolo. Eu vou para a oração do irmão fulano de tal, que lá na oração do irmão fulano de tal, Deus vai revelar para ele, para mostrar onde é que está a mandinga em cima de mim, que eu estou sentindo que tem um encosto. A vida dele é falar que está com encosto, que está com isso, que está com aquilo, que está ruim, que não vai, que não sei, que não tem, que não vai. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, meu nome é Gabriela. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer ou com o que beber? Vocês esqueceram que fazem parte de um reino? Preocupação. A palavra já é uma palavra burra no seu sentido e a gente vive preso por ela. Preocupar é se ocupar previamente. Pré-ocupar. Pré mais ocupar. Preocupar. Tem gente que vive a vida pré-ocupado. Não é nem ocupado, ele está pré-ocupado. O que você tem, irmão? Eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Eu não sei. Eu estou sentindo que tem uma coisa ruim que vai vir em cima de mim. Irmão, mas não aconteceu nada ainda. Não, mas eu já estou preocupado. A preocupação, ela, a primeira coisa que ele existe é que ela é uma coisa irracional. Se a gente entendesse que preocupação é uma coisa irracional, porque ainda não aconteceu nada. Você já está sofrendo por antecipação. Tem gente que está com medo do futuro, eu não sei, meu Deus do céu, estou preocupado. O que tem? Eu estou com medo. A minha família tem uma pessoa lá que pegou câncer, acho que vai pegar em mim também. Está uma onda de desemprego, acho que vai pegar em mim também. Vai alcançar. Ele está preocupado. E essa preocupação vai ocupando a tua vida, e a vida vai passando, e os dias vão entrando, e tu vai vivendo essa vida de burrice, de besteira, preocupado com uma coisa que poderá acontecer, e que muitas vezes não vai acontecer, e se tiver que acontecer, vai acontecer, não adianta você ficar preocupado. Mas todas as portas vão se fechar para mim, amigo. Quando todas as portas se fechar para você, cria um caminho, cria uma porta, vai embora, não para. Diga assim comigo: quando não tiver caminhos, quando todos os caminhos se fecharem, eu vou criar um caminho. Glória a Deus. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. Vocês valem muito mais do que um pombo. Vocês valem muito mais do que um pardal. Você é matéria-prima de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui todos os dias morre.
Isso aqui um dia vai voltar para a terra, mas você tem uma parte sua que é imortal, imaterial, é a tua alma, o teu espírito, isso faz parte. E o que vale é isso. Glória a Deus. Mas a gente está preocupado com a comida e com a bebida. E está esquecendo que o reino de Deus é muito mais do que isso. Eu fico pensando, pastor Ronaldo, nosso presidente aqui, quanto os crentes estão perdendo tempo com essa teologia que estão ensinando aí de prosperidade. Não é que eu tenha nada contra a prosperidade, não. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou próspero. Eu não tenho medo de dizer, o que é isso, irmão? Eu não tenho medo de dizer, não. Se você tem, o problema é seu. Eu sou próspero. Quem é próspero aqui? Levanta a mão. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou próspero. Eu quero que o diabo ouça bem alto, eu sou próspero. Só que o conceito de prosperidade que esses caras estão ensinando aí é um preceito totalmente equivocado. Eles estão ligando a prosperidade para o ter, mas ser próspero não é ter, ser próspero é ser próspero, é diferente. Não é o que você tem, mas é o que você é. Aí é que está. Eu tenho feito essa pergunta em todos os lugares aonde eu vou, e eu tenho tido uma surpresa extraordinária. Eu vou perguntar aqui também. Eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, crentes em Jesus, que têm uma casa própria para morar? É uma casinha pequenininha, mas é sua. É sua, você não vive de aluguel. Levanta a mão aí. Irmão, fique em pé. Só os que têm casa própria. Pastor Ronaldo, vem cá para o senhor ver. Por gentileza. Olha, é mais de 80% da igreja. Eu vou dizer que é mais de 90% dos irmãos que estão aqui. Nós da Assembleia de Deus não precisamos de teologia de prosperidade. A prosperidade já está aqui há muito tempo. Nós somos do ensino da palavra de Deus. Obrigado, pastor. Vamos dar uma salva de palma linda para Jesus. Irmão. Sabe por quê? E atenção, você que não tem casa própria, fica tranquila, Deus vai te dar. Se você for fiel no dízimo, na oferta, isso é consequência, vai chegar, não tem conversa, vai chegar. E fica tranquilo. Não precisa fazer campanha de 7 jejum, de 7 oração, não precisa subir em monte, nem nada. Seja fiel no teu dízimo, na tua oferta, venha para os cultos, sirva a Deus com integridade, isso vai vir na tua mão, vai chegar na tua mão. Quem acredita nisso, dê glória a Jesus, vai chegar na tua mão, meu irmão. Esses caras querem ensinar prosperidade para nós, irmão. A Assembleia de Deus nunca trabalhou com isso. A gente trabalha com o trabalho do ensino da palavra, mas a prosperidade está aí, ó. E, irmãos, isso não é lá em Madureira, a igreja de Madureira, num subúrbio. Madureira é um subúrbio do subúrbio. Eu faço essa pergunta lá, é a mesma coisa, 90%. Por que isso? Porque nós entendemos o que a Bíblia diz. Nós não estamos preocupados com o ter. Na Assembleia de Deus não vale quem tem mais dinheiro. Aqui vale quem é mais espiritual, quem ora mais, quem jejua mais, quem consagra mais, quem vem mais na doutrina, quem mais... É isso aí. É por isso que a Assembleia de Deus não é uma igreja de gente ricaço. É uma igreja de pessoas que são prósperas. Porque nem todo rico é próspero. Aliás, a maioria deles não são prósperos, eles são ricos. Eu vou te provar aqui agora. Há uma diferença entre ser rico e ser próspero. Vou te provar aqui agora com um argumento só. Um só. O que adianta você ter a casa mais linda da cidade de Taguatinga? No setor de mansão, se tiver que tem setor de mansão aqui. Uma casa de 50 suítes. E lá no fundo, passa um lago que é seu só, que você mandou fazer. E lá, na beira do lago, tem um heliponto e tem um aeroporto particular. E tem piscina, e tem sauna em todos os
quartos, ou várias saunas em cada setor lá da casa, e tem hidromassagem em cada quarto. Ar-condicionado não é problema, é central, é pessoal, é o que quiser. O que adianta você ter uma casa com 50 quartos, 50 suítes, se você não tem uma família para colocar lá dentro? Um argumento só para te provar que nem todo rico é próspero. A maioria deles não são prósperos. Mas você não mora numa casa de 50 quartos, talvez você mora numa de 1, 2 ou 3 no máximo, mas você tem uma família, e você pode assentar com essa família ao redor de uma mesa, e para mim o lugar mais importante de uma casa é uma mesa, não é o quarto nem a sala, é a mesa, aquela mesa, que quando você senta, o pai senta numa ponta, a mãe, quem sabe, senta numa outra ou num lado, e os filhos estão ao redor da mesa, e bota lá o arrozinho com feijão, um ovo frito, e domingo dá até, ainda sobra um dinheirinho para comprar um bife, um pedacinho de frango. Louvado seja o nome do Senhor, e quentinho, nesse frio, fica mais gostoso ainda. Arrozinho com feijão. E você senta com seus filhos ao redor da mesa e olha para cada um deles, e todos eles estão com saúde. E todos eles são salvos na pessoa bendita de Jesus. E você pode olhar assim e abençoar: meu filho, Deus te abençoe; minha filha, Deus te abençoe; meu filho, Deus te abençoe; Deus te abençoe. Meu Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor me deu. Que o Senhor não tem deixado a gente passar fome nem necessidade. Tu és fiel, Senhor. É o lugar mais lindo que existe numa casa para mim, é a mesa. Mais importante do que aquela comida que tem ali, é o alimento espiritual que você tem quando assenta numa mesa e interage na comunhão com os seus filhos. É algo absolutamente espiritual. Você sabia que lá no céu vai ter uma mesa preparada para a gente? Vai ser o momento mais alto. É a hora que a família de Deus vai sentar. E naquele dia Jesus vai pegar o lenço e vai enxugar a lágrima de cada um que está ali. Lágrima de alegria. Eu estou sentado na mesa. Reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. Ei, pai, mãe, dê valor àquela mesa que você tem na sua casa. Assente com seus filhos, junto com eles. Eu sei que a vida hoje é competitiva, não dá para fazer isso todo dia. Às vezes o pai levanta mais cedo, a mãe levanta mais cedo, mas pelo menos uma vez por semana, crie um jeito, crie um caminho. Se não der para almoçar e para jantar, bota um café com leite lá na mesa, mas senta com seus filhos. É algo espiritual demais. A mesa, para mim, é o lugar mais importante que tem numa casa. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não está pautado nestas coisas eminentemente naturais para este mundo natural. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo isso: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, bem forte: justiça, paz e alegria. Atenção, me permite eu colocar aqui esta expressão nessa palavra que eu estou colocando aqui. Eu vou chamar aqui, é uma colocação minha, os 3 princípios que regem o reino de Deus. E eu queria que você anotasse aí. Primeiro dele, o reino de Deus é um reino de justiça.
Segundo, o reino de Deus é um reino de paz. Terceiro, o reino de Deus é um reino de alegria. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça no Espírito Santo, paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo. Quais são os 3 princípios que regem o reino de Deus? Vamos lá? 1, 2, 3. Justiça no Espírito Santo. Justiça no Espírito Santo, paz no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Sabe o que significa dizer isto? Significa dizer que aonde está o reino de Deus, naquele lugar existe justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer saber, pastor, onde é que Deus é? Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está onde tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre justiça. É 9h25, é isso? E agora? Quantos minutos mais eu tenho aqui, pastor? Ai, eu esqueci do relógio. Vamos falar só mais um pouquinho só, pastor. Só sobre justiça. Gente, vamos parar aí. Tá? Né? Olha só. O primeiro princípio é a justiça. Ou seja, todo cidadão do reino de Deus, ele vive sob a égide desses 3 princípios. 3 coisas precisam reger a vida dele: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos falar sobre justiça. Agora vocês vão me ajudar muito. Eu queria definições para a gente ampliar o que significa justiça. E eu queria começar com vocês aí. Eu tenho uma definição aqui, mas eu sei que ela vai sair daí. O que você entende por justiça? Justiça é o direito nosso. Boa. Quem mais? Direito de igualdade. Está dentro. Bora. O que você entende por justiça? Quando vem a palavra justiça, o que passa pela sua mente? Aquilo que lhe pertence, é isso? Direito outro. Está começando a ficar bom. Imparcialidade. Justiça é agir com retidão. Vamos lá, vamos ampliar um pouco mais. O que é agir com retidão? Vamos lá. Justiça é onde a verdade prevalece. Tá, boa. Tá vendo? Quem mais? Quem é que pode dar mais ajuda aí? Atitudes justas. Mas vamos ampliar um pouquinho. O que seria atitude justa? Atenção, só para a gente fazer uma reflexão aqui. O Senhor disse que a nossa justiça diante dele é como trapo de imundícia. Então a gente tem que ver que tipo de atitude é essa. Atitude justa, mas isso pode passar pelo meu filtro, pelo seu filtro. O que é justo para mim pode não ser justo para um indiano. O que é justo para um indiano pode não ser justo para um americano. O que é conceito de justiça para um americano pode ser diferente para um europeu. Quem é que tem mais aí? Bora. Só mais 2. Nós já chegamos aí. É isso tudo que vocês estão falando aí. Agir com equidade. Aí chegou perto. Chegou bem perto mesmo. É ser o fiel na balança. Boa. Anota aí. Eu vou resumir isso tudo que vocês falaram, e vou tentar resumir aqui da seguinte maneira.
justiça, consiste, anote, consiste na constante e firme vontade. Justiça consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido, de dar aos outros o que lhes é devido. Eu poderia parar aí, está bem explicado, mas justiça é mais ainda. Justiça, continue anotando, justiça é não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que nos façam. Eu acho que aí a gente fecha. Justiça é dar a cada um o que ele é devido. Mas justiça também é eu não fazer aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. O que é ser justo? Ser justo é eu dar a cada um o que é devido àquela pessoa. Mas justiça é também eu não fazer aquilo que eu não quero que os outros façam comigo. Isso é ser justo. Isso é ser justiça, ou exercer justiça, melhor dizendo. Miguel Reale, um dos maiores jurisconsultos do Brasil, utilizando a teoria trazida por Kelsen, ele diz o seguinte: se os homens fossem iguais, como igual é a natural inclinação que nos leva à felicidade, não haveria o direito escrito, e nem mesmo a necessidade da justiça, porque a justiça é um valor que ele só se revela na vida em sociedade. A justiça, ela é para cá, é para o nosso convívio no dia a dia. Para que existem os códigos penais, o Código Civil, o Código Tributário, o Código Trabalhista, todos os códigos que tem por aí? Para colocar ali os ditames daquilo que a gente entende que pode ser uma sociedade minimamente harmoniosa. E que se alguém transgride algum daqueles artigos ali, vai ter que indenizar a pessoa na proporção que aquela pessoa foi lesada. Mas também há algo positivo, porque quando eu leio ali, eu entendo, bom, se eu não quero que façam isso comigo, eu também não quero fazer isso com ninguém. Isso aí, pronto. Justiça é isso aí. Agora vamos trazer isso para a verdade bíblica. Ser justo, e se um dos pressupostos, um dos princípios do reino de Deus é a justiça, é eu dar aquilo que é devido, e eu não fazer com o meu irmão aquilo que eu não quero que ele faça comigo. A gente só entende justiça só quando olha por um prisma. Você deve para mim, então é justo. Sim. E é por isso que a Bíblia diz que ninguém deve dever nada a ninguém. E dever nada a ninguém é o seguinte: você não se tornar devedor daquela pessoa, inclusive pela sua atitude de não fazer mal àquela pessoa. E é aí que está o problema, meus irmãos. Justiça no reino de Deus é isto. Atenção, mais do que uma teoria colocada aqui hoje,
talvez esse seja o maior desafio que nós temos nessa vida, é no nosso exercício da vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente praticar a justiça. Esse é o grande desafio que se coloca na minha frente, na sua frente. É nesse sentido que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo teria que ver em mim e em você. E o mundo, atenção, são as pessoas que estão próximas da gente, que o mundo da gente é esse aqui. Alguém pudesse olhar para mim e para você, e dizer, eis aqui alguém que pode ser caminho. Se eu seguir ele, eu não vou andar nas trevas. Ele é gente boa, ele é decente, ele não deve nada para ninguém e ele não faz mal a ninguém. E a questão que se coloca diante de nós é essa: será que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a começar na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, depois vamos transcender isso, vamos pular as paredes e os muros da casa, e vamos para os nossos vizinhos, e vamos um pouco mais longe para os nossos parentes mais próximos, e vamos um pouco mais longe, vamos para o local onde a gente trabalha, e vamos andar um pouco mais, e a gente chega na igreja. Será que nós temos feito valer a condição de cidadão do reino de Deus, que consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Esse talvez é o maior de todos os desafios para a minha vida e para a sua vida. Porque a justiça de Deus, ela será somente conhecida do mundo através da minha vida e da sua vida. O reino de Deus, ele se torna visível, palpável, execuível, factível, quando eu e você, que fazemos parte desse reino, nos tornamos paradigmas, exemplo, luzeiros, sal. Essa é a grande questão que é colocada diante de nós. No exercício da nossa vida, dia após dia, você foi chamado para ser um praticante eterno da justiça de Deus na sua vida e para com os outros. Essa é a palavra. É nesse sentido que a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Jesus. Essa é a questão. Eu quero falar sobre 2 subprincípios que saem desse princípio da justiça. Anote aí. Eu chamo eles de subprincípios que decorrem desse princípio eterno que é a justiça. Anote o primeiro deles. Aliás, eu vou dar os 2 já, para ganharmos tempo. Primeiro, os 2, anote aí. Esses 2 subprincípios. Primeiro, fidelidade. Segundo, lealdade. Qual é o nome desses 2 subprincípios? Digam bem alto. Fidelidade. Mais uma vez. E lealdade. Pastor, é a mesma coisa? Não, não é. Fidelidade é uma coisa, lealdade é outra. Eu vou te explicar e você vai entender isso de maneira muito fácil. Fidelidade, olhe para mim, é sempre na vertical. Lealdade é na horizontal. Vou repetir de novo. Fidelidade é na vertical. Tem a ver com hierarquia. Lealdade é na horizontal. Tem a ver com as pessoas que estão
na mesma posição que eu. Irmãos, e o que a gente tem visto, pastor Ronaldo, infelizmente, inclusive no meio do povo de Deus, é a falta do cumprimento disso. Há muita falta de fidelidade no nosso meio. E há muita falta de lealdade. Watchmani, o escritor do livro Autoridade Espiritual, para mim, depois da Bíblia Sagrada e depois do Peregrino de John Bunyan, é o livro que todo crente para mim tinha que ler. Obreiro, para mim, é indispensável. Lê esse livro. Anote esse livro aí. A Autoridade Espiritual de Watchmani. Se você não leu, você lê. Se você já leu, quem já leu esse livro aqui? Levante a mão bem alto. Alguns. Irmão, você tem que ler. Atenção. Esse livro eu já li pelo menos umas 10 vezes ele na minha vida. E eu vou te falar, desde a primeira vez que eu li esse livro, eu vou dizer para você, a minha vida e os meus conceitos mudaram muito. O Watchmani diz assim, ele começa o seu livro dizendo o seguinte: há muita gente que segue a Cristo em doutrina, mas com princípios satânicos no seu coração. Vou repetir. Agora ficou estreito, como diz lá no Rio de Janeiro. Tem muita gente seguindo a Deus em doutrina, mas com princípios satânicos. E diz ele, mais importante do que a doutrina são os princípios, porque são dos princípios que emanam a doutrina. Tem gente que está preocupado com a doutrina e se esquecendo dos princípios. Mas a doutrina, ela tem os seus fundamentos nos princípios. Princípio da justiça, princípio da paz, princípio da alegria. Aplicando aqui a nosso dia a dia. E aí é o seguinte. Ele ensina a gente nesse livro. Você pode ficar tranquilo, não estou te dando o livro todo não. Só estou te dando umas pinceladas aqui. Leia esse livro. Ele diz o seguinte: aonde você estiver, quando você chegar em qualquer lugar, procure qual é a autoridade espiritual que está naquele lugar. E se submeta a ela. Aqui, nesta igreja, eu sou pastor em Madureira. Mas esse púlpito tem uma autoridade espiritual. Então, quando eu estou aqui, nesse momento eu estou debaixo da autoridade espiritual do pastor Ronaldo. Mas eu sou pastor em Madureira, mas ele é a autoridade espiritual aqui. Eu tenho que estar debaixo da autoridade dele. Um guarda de trânsito, ele é uma autoridade espiritual naquela esquina e naquela rua. Então você tem que se submeter àquela autoridade. Você, que é filho, você está debaixo da autoridade espiritual do seu pai, é por isso que você não pode desrespeitar o seu pai, ou o teu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Tem muita gente que vai viver poucos dias aí, porque não aprendeu a honrar pai e mãe. E quem não aprende a honrar pai e mãe, a vida é curtinha. Ele é autoridade espiritual. O que houve no céu com a rebelião de Satanás e os seus anjos, que até então não era Satanás, era a criação de Deus. Ele virou Satanás a hora que ele resolveu quebrar esse princípio de autoridade espiritual. Ele resolveu querer ser igual a Deus, e Deus disse, não tem como. E ele desceu e está fazendo anarquia na terra. Desceu não, foi expulso, né? Então,
quando eu chego em qualquer lugar, a primeira coisa que eu procuro ver, enxergar, analisar, onde é que está a autoridade espiritual aqui. Eu não quero, e atenção, fidelidade é o seguinte, fidelidade, quebrou em cima, quebra embaixo. Você não pode exigir fidelidade se você não é fiel. Se você não é fiel ao seu pastor e à liderança de Deus que foi colocada aqui, porque você está debaixo dessa autoridade, você não é obrigado a ficar aqui. Você fica aqui porque você está submisso a uma autoridade de Deus. Se você não é fiel aqui, não adianta você exigir fidelidade lá na congregação. Não adianta você se exigir fidelidade dos seus filhos, porque você não é fiel. E vou dizer novamente, fidelidade, se quebrou para baixo, se quebrou para cima, arrebenta para baixo. É o chamado efeito dominó. E aí é que eu fico vendo quantas pessoas que estão vivendo neste mundo debaixo de maldição. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui hoje. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, não há outro caminho, o caminho é ser fiel. Isto é tão sério no reino de Deus, que o Todo-Poderoso não hesitou na hora que ele viu, quebrou a autoridade, ele disse, não tem lugar mais, eu expulsou para fora, jogou para fora. O trono de Deus é um trono de justiça. Atenção, Deus e de Deus emana todo o poder. Mas ele entregou o seu poder a alguns delegados. Você tem delegação de poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aonde você está, conceitualmente você é uma autoridade. Mas saiba que antes de você ser autoridade, você também está debaixo de autoridade. Procure aonde você... Atenção, o teu patrão é autoridade sobre você. Você não é obrigado a trabalhar na empresa dele, mas se você trabalha lá, você tem que submeter as orientações dele, as ordens dele. É por isso que crente não pode estar fazendo corpo mole, não está com conversa fiada, não fazer isso. Tem crente que não gosta de trabalhar, irmão, não é o caso daqui, louvado seja Deus, mas lá em Madureira tem um bocado. O cara não gosta de trabalhar, o cara é preguiçoso. Ele vai para lá, ele quer ganhar o salário dele, mas ele chega de manhã... E aí ele diz, eu vim aqui, eu queria contar uma benção, porque o culto ontem à noite foi muito bom. O pastor Ronaldo pregou uma mensagem maravilhosa lá, e eu preciso contar para vocês aqui o que Deus fez lá comigo. Aí encontra outro canelinha de fogo, normalmente tem uns canelas, eles se encontram, né? E aí o canelinha de fogo vai falando coisa, então conta a benção, mas é muita benção, mas deixa eu contar a minha benção primeiro. Não, eu vou contar primeiro a minha, é benção. Não é nem bênção, é benção. E aí ele fica contando benção, só que o taxímetro está correndo. O patrão está esperando, não é ele contar bênção, o patrão está esperando ele trabalhar. Ele não foi contratado para contar bênção, ele foi contratado para trabalhar. Eu arrumei uma empregada, uma irmã que trabalhava lá em casa, uma canelinha de fogo dessas. Pastor, eu sou patrão também, eu dirijo uma empresa, a editora Betel há 21 anos, é o braço literário do Ministério de Madureira, é pastor, quero falar uma coisa bem baixinho para vocês aqui, a maioria absoluta aqui são crentes, a gente pode falar, é obreiro, então a gente pode falar. Irmão, eu tenho muita dificuldade de contratar crente hoje.
Tenho muita dificuldade. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Eu penso 2 vezes para contratar um crente. Só se o currículo do cara for bom. Pastor, mas o que é isso? Nós temos que ajudar os irmãos. Mas os irmãos não ajudam os irmãos. Os domésticos da fé não querem ajudar, eles querem viver de férias. Aí não dá. Tem gente que não... Eu estou vivendo pela fé. Férias. Ou de feriados. Não dá. Eu prefiro dar uma cesta básica do que dar um emprego. Porque dar um emprego eu vou ficar com raiva dele. Tem hora que, irmão, já tive vontade, irmão, lá no emprego, eu já tive vontade de pegar uma cinta e dar no lombo de uns caras lá, irmão. Mas dar no lombo, vai bater de cinta mesmo. Você não merece nem apanhar de mão, é de cinta. Vai ficar umas marcas, uns vergão, para você deixar de ser cabra safado, sem vergonha e preguiçoso. Deus me guarde, irmão, sangue de Jesus tem poder. Aí contratei um empregado, uma irmã lá. Aí contratei uma irmãzinha que fala demais. Irmão, tem gente que fala demais, que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Até que é o caso daquela irmã. Fala. Ela fala demais da conta. Aí ela chegou. Ei, pastor, graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos começar a trabalhar, né, pastor? É para trabalhar, né, pastor? É para trabalhar, irmão. Aí, a Mavi já passou a orientação, ó, minha filha, vai fazer isso aqui, segunda é isso, terça-feira é isso, quarta-feira você vai limpar, quinta-feira, sexta-feira limpeza geral, tal, foi explicando para ela, é isso tudo mesmo, irmão? É isso tudo, louvado seja Deus, hein? É fogo, hein? É isso mesmo, irmã, pois é. Então vamos trabalhar, né, pastor? Vamos começar com oração, e lá vai batendo. Vamos orar, porque a gente tem que fazer tudo com oração, diz, vamos orar. Aí eu já falei, irmã, ora. Então ela começou a oração, e lá vai esticando a oração. Você entendeu? E o café que é bom nada, e eu já estou para sair, estou atrasado para sair, cadê o café? E ela está orando lá, mas meu Deus, abençoa o teu servo, tem misericórdia, expulsa o Satanás que está aqui, meu Deus. Segue isso aqui com a muralha de fogo, se tiver algum espírito das trevas aqui, um espírito de fome, um espírito de tribulação, um espírito de enfermidade, vai saindo, Jesus entra no quarto do teu servo, purifica aquele quarto, oh meu Deus e tal, e lá e vai com conversa fiada de oração, e vai orando. Irmão, eu tenho uma raiva desses crentes que ficam com oração demais, irmão, eu tenho uma raiva. Orar é bom, mas crente não tem que orar, crente tem que andar é orado, irmão, é diferente. Ai, me dando uma raiva. Vamos orar, irmão. Um dia desse eu fui trocar um obreiro, um dirigente de congregação, meu irmão, tu vai para tal lugar. Ele disse, pastor, dá licença que eu preciso orar. Eu disse, irmão, não precisa orar não, que eu já orei. Eu já estou mandando o irmão ir para lá. Não, mas eu tenho que buscar ser a vontade de Deus. Eu disse, então eu já vou tirar o irmão. O irmão fica buscando a vontade de Deus aí, que eu já vou botar é outro, que agora eu não quero o irmão nem em lugar nenhum. Nem nos quintos dos infernos eu quero mais um irmão. Vai voltar para a matriz. Aqui já se viu, rapaz? Dizer, pastor, vou orar para saber se é a vontade de Deus. Mas um cara muito sem vergonha, né, pastor? Quem pode mais, pode o menos, rapaz. Quem te colocou lá, pode te tirar. Vai, conversa essa. Vou saber se é a vontade dele. Eu fiquei olhando assim, falei, esse cara está querendo ser mais espiritual que eu. É cabra sem vergonha. Falei, agora eu não quero ser nem para lavador de porão aqui mesmo. Tenha paciência. Vamos orar. Aí orou, disse, irmã, quando acabou a oração, disse, meu bem, eu já estou indo, que eu já estou atrasado. E aí minha esposa já pensou, disse, vai ser luto. E aí começou, e tal. E ficou lá, pastora, eu posso contar uma benção antes de começar a limpar? minha esposa disse, não tem benção aqui para contar não. Ela disse, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Eu pensei que vocês fossem espiritual. Marvi já disse aqui, não é para contar benção não, vamos trabalhar, minha irmã, vamos trabalhar. Sangue de Jesus tem poder. Aí ela pegava uma vassoura e ficava lá assim, meu Deus, Senhor Jesus tem poder, que luta fazer esse serviço, meu Deus. Esses cachorros que estão fazendo cocô aqui, xixi aqui. Eu lá em casa são 10 cachorrinhos, 10 e 4 gatos. Então, e que luta, meu Deus do céu. Senhor Jesus tem poder. Às vezes quando ela parava assim,
Meu Deus, meu Deus. A prova está doendo, Jesus. Me dá a minha vitória. Daqui a pouco ela dizia de lá, deixa estar. Jeová vai bradar na terra. Vou botar o nome na caderninha. Sangue de Jesus tem poder. Está rindo, irmã? Mas é desse jeito. Ah, Jesus. Quando chegou no final da semana, minha esposa disse, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora, que eu não quero nem ver. Eu não quero nem descer, que eu estou com uma raiva dela. Irmão, crente, quando ele é ruim, ele quebra até a paz que existe no ambiente. Já virou um clima ruim, uma coisa esquisita. E é crente, hein? Canela, hein? Daquelas que guarda de trânsito, peãozinho de Jeová. Cala a boca, Mical. Deixa eu pular no poder, não sei o quê, você não entende o mistério, vai morrer estéril, não sei o quê e tal. Mas não deu outra, disse, vai embora, irmã, vai embora. Mas e os meus direitos? Uma semana. Eu tenho direito a auxílio, desemprego. Falei, filho do diabo, vai embora, Satanás. Eu não pago o seu direito nem nos quintos dos infernos. E saí com raiva e disse, meu bem, paga o que essa miserável quer. E aproveita e anota o número do cartão de membro dela, que no próximo culto eu vou excluir ela do púlpito. Não adianta. Cabeça cheia de religião. Mas reino de Deus, longe. Justiça, fidelidade e lealdade. Se fidelidade está na horizontal, na vertical, lealdade está na horizontal. Irmão, quanta falta de lealdade nesse mundo. E, lamentavelmente, quanta falta de lealdade, muitas vezes, no nosso meio. É só um irmão passar uma luta, uma prova, já começa. Irmão, você ouviu falar do cicrano? Está na luta, está na luta, está na luta. Pega esse telefone, negocinho aqui, chamado celular. Isso aqui é uma coisa inventada pelo Satanás. Não foi inventado por Deus, mas o Satanás está tomando conta. Tem crente que é o dia todo nessa desgraça aqui, é só telefonando e falando, fazendo fofoca e fulano de tal. Irmão, está sabendo, irmão Cicrano? Irmão Cicrano está com problema com a irmã fulana. Está com problema, a irmã fulana está com problema, irmão. É mesmo? Irmão. Irmão, fiquei sabendo lá ontem, lá na porta da igreja, que a coisa está difícil. Irmão, está difícil? Está difícil. E o irmão fulano, você viu com o carrão novo que ele chegou lá na igreja? Onde é que ele deve estar arrumando dinheiro para aquilo lá? Sei não, hein, irmão, sei não, hein. Eu estou achando que isso aí, eu não sei não, hein. Irmão, mas um dia desse ele estava numa miséria, irmão. Agora que o cara está bom. Que coisa, irmão do céu. E o irmão Cicrano? Irmão, você ficou sabendo, ele está com a doença ruim, está com a doença ruim. A mão de Deus está pesando, a mão de Deus está pesando, a mão de Deus. Crente sem vergonha e cara de pau safado. Não vale nada. Aí no final, depois que ele já denunciou a vida de todo mundo, já fez a desgraça da vida de todo mundo, um passou para o outro, quem conta um ponto, aumenta um ponto, o trem vai aumentando e tal. E aí o camarada, depois que acaba tudo, para dar uma disfarçada de espiritualidade, pastor Ronaldo disse, mas nós vamos orar, irmão, para Deus ter misericórdia deles, vamos orar. É para disfarçar a fofoca, a safadeza, a sem vergonhiça. Para dar um ar
crente religioso, que nós somos assim misericordiosos, nós somos bonzinhos. Vamos orar por ele, irmão, para Deus dar vitória. Deus dá vitória nada, irmão. Tu quer ver ele no buraco? Que vitória que nada. A gente entra nesses sites cristãos aí, é só fofoca, pastor, é um desgraçando da vida do outro. Entra nesses Orkut aí em rede social, é uma fofocaiada dos infernos, é um espalhando para o outro. E-mail é um instrumento do cão, nego fazendo fofoca de um, fazendo fofoca de outro. Você ficou sabendo? Não estou sabendo não. Entra no Google. Está lá na internet, está lá. Pesquisa, irmão, bota o nome dele no Google. Como é o nome do mistério? É Google. Irmão, mas não consigo, irmão, escreve Google, irmão. Google, mas o mistério é Google. E a justiça? E a lealdade? Amigo, respeite a outra pessoa. Você pode não conhecer a vida dela, mas por trás desses olhos dessa pessoa tem uma história. Respeita. Há uma história por trás de cada pessoa. Às vezes são traumas, às vezes são dores, feridas que foram feitas na infância. Às vezes você vê ela revoltada, brigada com Deus e com o mundo, mal-humorada, e você não entende que por trás dele há toda uma história de trauma e de sofrimento, e você não tem o direito de querer que a pessoa seja igual a você ou melhor do que você. Ela é pessoa que nem você, e atenção, você não é bonzinho não. Aqui não tem ninguém bom. Se não fosse a graça de Deus, se nós tivéssemos de comparecer no tribunal de Deus, não ia escapar ninguém. Aqui não tem ninguém bom não. Graça, favor imerecido de Deus. Graça, desejo de Deus ser bom por nada. Graça é Deus dar o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não dar o que eu mereço. Nós estamos debaixo disso aí. Graça e misericórdia. Lealdade. Lealdade tem a ver com o nosso próximo. Lealdade tem a ver com a sua esposa. Lealdade tem a ver com o seu esposo. Lealdade tem a ver com seus filhos. Lealdade tem a ver com seu colega. É com as pessoas que vivem perto da gente. Não adianta a gente ser só fiel, tem que ser leal. Senhor, quando é que nós te vimos nu? E o Senhor, nós te vestimos? Quando é que nós te vimos com fome? Nunca aconteceu isso. Quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez comigo. Lealdade e fidelidade andam juntos. Nunca mais se esqueça disso. O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de qual é o próximo? O reino de Deus é um reino de e o reino de Deus é um reino de agora eu quero falar sobre paz. Só o ano que vem, quando eu voltar aqui na escola bíblica. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Pastor, muito obrigado pelo convite amável e pela honra de poder estar aqui.